Olá pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo do canal Professor Alisson Santos e nesses primeiros vídeos vamos estar falando sobre as escolas econômicas. A primeira escola que nós vamos estar abordando é a escola mercantilista. O que primeiro vocês precisam saber é que uma escola econômica é um conjunto de economistas que defendem teorias próximas, teorias semelhantes uma da outra. Formando as teorias próximas, nós vamos ter a configuração de uma escola econômica. A primeira escola econômica que nós vamos ter é a escola mercantilista, após o final da Idade Média, ou seja, no encerramento ali do feudalismo. Ok, o que defendia essa escola econômica? A escola mercantilista, ela vai defender que a fonte da riqueza para os países está no acúmulo de metais preciosos. E como que esses economistas defendiam chegar nesse acúmulo de metais preciosos? Bom, primeiramente eles defenderam isso através do comércio. Eles defendiam que o país deveria exportar o máximo possível e importar o mínimo possível. Ou seja, quando um país exportava, ele estava trazendo para o seu território metais preciosos. E quando ele importava, ele estava perdendo metais preciosos. Desta forma, os economistas mercantilistas defendiam que deveria se manter a balança comercial favorável. Ou seja, vamos exportar o máximo possível e importar o mínimo possível. Desta forma vão surgir várias políticas públicas estimulando as exportações e desestimulando as importações nos países. Só que nós temos que pensar o seguinte: todas as grandes metrópoles da Europa queriam exportar e poucas queriam importar. O que aconteceu? Obviamente, isso acabou travando o comércio na Europa. Por quê? As grandes nações todas queriam vender, nenhuma queria comprar. E aí o comércio acabou diminuindo na Europa e os países não estavam conseguindo acumular metais preciosos. Essa época vai coincidir com a época das grandes navegações, o que vai fazer com que os países estabeleçam uma relação com as suas colônias, uma relação de exploração no sentido de comprar matérias-primas dessas colônias e vender para as colônias produtos industrializados. Desta forma, os países centrais, como Espanha, Portugal, França, Inglaterra, eles compravam produtos baratos, ou seja, tiravam poucos metais preciosos do seu território e vendiam produtos industrializados, o que fazia com que eles atraíssem bastante metais preciosos para o seu território. Desta forma, vai se estabelecer o que nós chamamos de pacto colonial, que vai durar de 3 a 4 séculos, dependendo do país que nós estamos falando em questão. O economista Celso Furtado vai defender que esse pacto colonial, esse processo de colonização da América, África e Ásia, vai fazer com que o mesmo fenômeno socioeconômico que vai ocasionar o desenvolvimento de países da Europa, vai ser o mesmo processo que vai ocasionar o subdesenvolvimento dos países periféricos. Nessa forma, ele defende que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento vão ser duas faces da mesma moeda, porque a colonização prejudicou os países colônias e estimulou a industrialização dos países centrais, ou seja, das metrópoles. Nós temos aqui, só para que vocês possam ter uma noção, a quantidade de países na América que foram colônias da Espanha. Vocês podem ver que, com exceção das 13 colônias americanas, Canadá e o Brasil, o restante todo da Europa foi colônia da Espanha, além de outros países na África e Ásia. E aqui vocês podem ter uma noção da quantidade de colônias que Portugal teve nos 3 continentes, Ásia, África e América. E desses países, Portugal e Espanha compravam muitas matérias-primas a um preço muito barato e vendiam produtos industrializados, sendo que era proibido que essas colônias
tentassem desenvolver algum tipo de projeto industrial. Era proibido que essas colônias tivessem indústria. Além disso, as colônias não podiam comercializar com outros países se a metrópole não autorizasse. Por isso a teoria de Celso Furtado de que a colonização fez com que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento fossem as duas moedas da mesma face. É aqui o impacto que o mercantilismo vai ter na questão do desenvolvimento mundial. Bom, aqui como eu falei para vocês, o Pacto Colonial, tá? Que é muito defendido pelos economistas mercantilistas, onde a metrópole vendia produtos manufaturados, ou seja, produtos industrializados, e comprava matéria-prima dessas colônias. Essa ideia se mantém até hoje de que vender produtos, exportar produtos industrializados é a melhor maneira de um país ter uma balança comercial cada dia, cada ano mais superavitária. É difícil você pensar em um país hoje rico, vamos pensar nos países com o maior PIB do mundo aí, Estados Unidos em primeiro, China, Alemanha, França. Todos esses países, embora os Estados Unidos tenham uma produção industrial agrícola muito grande, mas todos eles mantêm o seu crescimento econômico baseado na exportação de produtos industrializados com alto valor, principalmente aí produtos na área de tecnologia de máquinas industriais, robótica, computação, produtos de medicamentos. Esses produtos com alta tecnologia, com alto valor agregado, vai fazer com que a balança comercial desses países seja o máximo possível superavitária. Bom, seguindo aqui em frente, outra teoria que os mercantilistas defendiam era a formação de monopólios. Por que a formação de monopólio? Porque quando formava-se um monopólio, vamos pensar aí na Inglaterra, tendo um monopólio na exportação de, por exemplo, têxtil. Vamos pensar aí roupas. Quando eles têm uma empresa com grande produção na Inglaterra, essa empresa conseguia ter poder de barganha na hora de vender os seus produtos. E a mesma coisa na hora de importar. Vamos pensar que a Inglaterra formava um monopólio para que na hora que a Inglaterra fosse importar um produto, essa empresa que era o monopólio tinha poder de barganha para comprar com o menor preço possível. Ou seja, formava-se monopólio nos países, metrópoles, para que esses países conseguissem ter poder de barganha e vender pelo maior preço possível e comprar pelo menor preço possível, que é isso que uma grande empresa faz, na verdade, na hora de vender e na hora de comprar. Ela aproveita-se do seu tamanho para vender com o maior preço possível e comprar pelo menor preço possível. Era essa a ideia dos mercantilistas em relação à formação de monopólio. O professor Hunt vai dizer no livro dele aqui que essa questão da formação de monopólio era decidida não por uma questão puramente técnica, mas por uma questão de lobby, ou seja, de pressão de alguns grupos que defendiam seus interesses dentro dos seus países, dentro dos seus governos. E eles realmente acreditavam que, atendendo às necessidades dos capitalistas, estariam atendendo à necessidade do país como um todo, ou seja, atendendo-se à ideia às necessidades dos empresários, atendia-se o crescimento do país como um todo. Outra medida defendida pelos mercantilistas vai ser a questão dos subsídios, ou seja, dava-se isenção de tributos e até mesmo dinheiro, matérias-primas, terrenos, para que grandes empresas nos países europeus tivessem vantagens nos seus concorrentes em outros países. Aqui embaixo nós temos uma foto de uma produção que eu coloquei para que nós possamos ilustrar o seguinte. Nessa época havia um rígido controle do governo sobre a qualidade de todos os produtos que eram exportados. Isso era feito para manter uma alta reputação dos produtos exportados, o que garantiria um mercado internacional para os produtos e assim o produto continuaria sempre exportando o máximo possível, importando o mínimo possível. Então, pessoal, nós temos que ter consciência o seguinte: a escola mercantilista foi a primeira escola econômica que nós tivemos. Eles defendiam que a riqueza ela só existia para um país ou empresa quando se acumulava-se metais preciosos, ouro e prata,
E para isso eles defendiam, vamos lá, exportar o máximo possível, importar o mínimo possível. E exportar o quê? Exportar produtos industrializados e importar, se precisar, importar matérias-primas com o menor preço possível, para que as suas empresas, os seus países, exportassem pelo maior preço e importassem pelo menor preço. Eles defendiam que a formação de monopólios para garantir poder de barganha para os setores chaves das suas economias, defendiam não só a isenção de tributos, mas como outros vários tipos de subsídios, e também havia um rígido controle da qualidade do produto por parte do governo para garantir que o produto exportado pelas empresas dos seus países tivesse uma boa reputação internacional. Isso vai gerar com que países da Europa, principalmente a Inglaterra, depois nós vamos ter outros países como França, Alemanha, Holanda, vão ter uma indústria muito forte e vão ter vantagens muito grandes. No século XIX e XX, nós vamos ter ali o final, a independência de muitas colônias, e aí esses países não vão mais ter uma defesa desse mercado tão protegido. Vão passar a defender um mercado mais livre, um mercado com menos regulamentações. E aí, no século XVIII, nós temos a queda, ou seja, a diminuição, pelo menos, da influência da escola mercantilista. Queda não é a melhor forma de dizer, porque muitas ideias da escola se mantêm até hoje, mas nós temos a diminuição da influência dessa escola no século XVIII, e a escola fisiocrata vai começar a dominar a teoria econômica, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, o assunto do nosso próximo vídeo, que vai ser a escola fisiocrata. Aqui no final, pessoal, eu deixei aqui todos os links das figuras que foram usadas durante esse vídeo, ou seja, respeitando todos os direitos autorais das imagens usadas. Deixo essa frase para vocês no final, tá? O conhecimento é um oceano do qual os bons navegadores nunca irão cansar de navegar, mostrando que esse vídeo é só uma introdução. Vocês podem aumentar o conhecimento de vocês mediante os livros que eu usei para estar ministrando essa aula para vocês, que é o livro História do Pensamento Econômico, do professor Carlos Roberto Vieira Araújo, História do Pensamento Econômico, do professor Hunt e do professor Mark, e História do Pensamento Econômico aqui dos Blue. Ou seja, pessoal, usem os livros, aumentem o conhecimento de vocês. Foi só uma aula introdutória, o conhecimento é um oceano sem fim, mas vocês tiveram aqui a primeira gota do conhecimento sobre a escola mercantilista. Agradeço a todos, até o próximo vídeo.